Campo elétrico de uma esfera condutora. Então, se eu tenho aqui uma esfera condutora em equilíbrio eletrostático, toda a carga estará distribuída simetricamente na superfície dessa esfera. Tá? Considerando que essa esfera tem um raio R, eu posso determinar facilmente o campo elétrico ao redor e no interior dessa esfera condutora. Tá? Então, basicamente, vamos considerar alguns pontos aqui para determinar o campo elétrico. O primeiro ponto é o ponto 1. Então, o ponto 1 está situado a uma distância d do centro da esfera. Então, basicamente, o que acontece nessa situação, onde d é maior que o raio da esfera, é que nós consideramos que toda a carga da esfera está concentrada no centro, como se fosse uma carga pontiforme no centro. Tá? E simplesmente aplicamos a equação do campo elétrico para determinar o seu módulo. K0, valor da carga da esfera, dividido pela distância do ponto 1 até o centro da esfera. Então, essa expressão aqui eu posso utilizar para determinar o campo elétrico em qualquer ponto ao redor dessa esfera, desde que a distância d desse ponto seja maior que o raio da esfera. Tá? Vou pegar agora um outro ponto 2 aqui. Tá? Esse ponto 2 está a uma distância d do centro e essa distância d é menor que o raio. Então, nesse caso, para qualquer d menor que o raio, o campo elétrico é zero, ou seja, no interior de um condutor, o campo elétrico é zero. Tá? Então, qualquer ponto que eu escolher aqui no interior é igual a zero. Eu vou escolher agora um terceiro ponto que é bem próximo da superfície da esfera. Tá? Ou seja, nesse ponto eu vou ter o campo elétrico como é positivo saindo aqui, e o módulo desse campo elétrico vai ser dado pela equação K, 0, constante eletrostático no meio, vezes o valor da carga da esfera, dividido pelo raio da esfera ao quadrado. Tá? Então, assim eu posso calcular o campo elétrico em três regiões distintas: fora da esfera, dentro da esfera e bem perto da superfície da esfera. Tá? Fazendo um gráfico, tá? Considerando que no ponto 00 seria o centro da esfera, então aqui eu tenho o gráfico do campo elétrico versus a distância d, onde d é a distância do ponto até o centro da esfera. Do centro da esfera até a superfície da esfera, ou seja, quando d é igual a R, não existe campo elétrico. Linha em vermelho aqui, campo elétrico é zero. Para d aproximadamente igual a R, eu tenho E3, ou seja, para d igual a R, aproximadamente igual a R, o campo vale E3, esse ponto aqui. Por exemplo, se eu pegar agora o ponto 1, que está mais afastado da esfera, tá? Eu vou ter o campo E1, tá? Que seria representado por esse ponto aqui, ó. D vai fornecer o E1. Note que esse D está muito mais afastado do centro da esfera. Tá? Então, o campo tem o seu valor reduzido. Fazendo um gráfico aqui, seria basicamente dessa forma o gráfico de uma esfera condutora. No interior da esfera é zero, fora da esfera, próximo da superfície, tem o maior valor e depois esse valor vai diminuindo conforme afastamos do centro da esfera.